Neste episódio, exploramos 5 encontros fatais com grandes felinos ao redor do mundo. Histórias reais que mostram como um único erro pode ser suficiente para atravessar a linha entre observação e perigo mortal. Número 1. O erro fatal no santuário de grandes felinos. Aos 2023, no dia 12 de outubro, a manhã ainda estava coberta por uma névoa suave no Texas Big Cat Sanctuary. O vapor pairava sobre os cercados de metal que protegiam alguns dos predadores mais poderosos da natureza. O santuário ocupava cerca de 20 hectares e ficava rodeado por florestas de pinheiros nos arredores de Houston, funcionando como refúgio para leões, tigres e outros grandes felinos resgatados. Apesar da atmosfera aparentemente tranquila do local, a realidade por trás das grades era bem diferente. Dentro daqueles recintos reforçados, viviam animais capazes de exercer força brutal em questão de segundos. Rugidos profundos ecoavam ao longe, atravessando o ar frio da manhã. Grandes carvalhos ofereciam sombra natural sobre os caminhos de concreto que ligavam os diferentes recintos, enquanto câmeras de segurança observavam cada canto da propriedade. Chloe Davis, de 52 anos, havia se aposentado do trabalho como gerente de cafeteria escolar e se tornara voluntária no santuário havia 3 anos. Sua personalidade gentil e seu amor evidente pelos animais fizeram dela uma integrante bem vista da equipe no início. Porém, com o passar do tempo, sua crescente confiança perto dos felinos começou a preocupar outros funcionários. Mesmo após vários alertas sobre protocolos de segurança, Chloe passou a acreditar que tinha uma ligação especial com os leões. Muitas vezes, ela ignorava regras básicas, considerando-as exageros desnecessários. Naquela manhã específica, ela chegou cedo para cumprir sua rotina de alimentação, carregando os baldes de carne que garantiriam comida aos animais por mais um dia. O leão africano é um dos maiores predadores do planeta. Machos adultos podem pesar entre 150 e 250 quilogramas e possuem mandíbulas capazes de exercer aproximadamente 450 quilogramas de pressão por centímetro quadrado. Seus membros dianteiros são extremamente musculosos e equipados com garras retráteis que podem medir até 10 centímetros. Com apenas um golpe de pata, um leão pode quebrar ossos humanos. Eles são predadores de emboscada, capazes de acelerar rapidamente e atingir cerca de 80 km por hora em curtas distâncias. Mesmo quando vivem em cativeiro, seus instintos territoriais permanecem fortes, tornando qualquer situação imprevisível e potencialmente fatal. Às 7h30 da manhã, Chloe entrou na área externa de alimentação do recinto de Kezar, um leão macho de 8 anos que pesava cerca de 180 quilogramas. O protocolo de segurança exigia a presença de 2 funcionários em qualquer interação com os animais, mas Chloe decidiu trabalhar sozinha, confiante demais em sua rotina. Enquanto limpava a plataforma de alimentação, ela cometeu um erro crítico. O portão interno de segurança não foi travado corretamente. A pesada estrutura metálica exigia alinhamento perfeito para que o mecanismo de segurança fosse ativado. Kezar percebeu imediatamente a oportunidade. Sentindo a pequena falha na barreira, o leão pressionou o portão com o peso de seu ombro musculoso. O trinco cedeu. Em poucos segundos, o enorme predador atravessou a passagem e entrou diretamente na área onde Chloe trabalhava. O leão avançou em passos lentos e calculados. Seus olhos dourados estavam fixos na mulher que, sem perceber, havia entrado em seu território. Sem qualquer aviso, Kezar golpeou com a pata dianteira direita. O impacto lançou Chloe violentamente contra o chão de concreto. O golpe quebrou sua escápula esquerda e fraturou sua clavícula, produzindo um estalo seco que ecoou pelo recinto. Seu corpo caiu sem controle no chão. O braço esquerdo estava completamente inutilizado enquanto ela tentava desesperadamente se arrastar para longe do animal. Mas o ataque estava apenas começando.
Caesar avançou imediatamente e mergulhou sobre ela. Suas mandíbulas gigantes se fecharam ao redor do pescoço exposto de Chloe. Os caninos do leão, que podem chegar a quase 8 centímetros de comprimento, atravessaram pele e músculos com facilidade devastadora. A força da mordida esmagou sua traqueia e rompeu a artéria carótida em questão de segundos. O sangue começou a jorrar rapidamente das perfurações, formando uma poça escura sob seu corpo imóvel. O leão manteve o aperto firme no pescoço da vítima. Seu comportamento era totalmente instintivo. Após um breve espasmo, o corpo de Chloe parou de se mover. A perda massiva de sangue e o trauma severo nas estruturas vitais causaram morte praticamente imediata. Caesar permaneceu sobre o corpo por alguns instantes, respirando profundamente enquanto observava o ambiente ao redor, exibindo o comportamento territorial típico após uma caça bem-sucedida. Outros funcionários do santuário chegaram poucos minutos depois, preocupados com a ausência das verificações de rádio que Chloe normalmente fazia. Eles encontraram o leão guardando o corpo sem vida da voluntária. Foi necessário utilizar dardos tranquilizantes para retirar Caesar com segurança da área. Equipes de emergência confirmaram que Chloe havia morrido em menos de 3 minutos após o primeiro ataque. A causa foi perda extrema de sangue combinada com trauma severo no pescoço. O Departamento de Saúde do Texas iniciou imediatamente uma investigação para analisar possíveis violações de segurança e práticas de gestão do santuário. As atividades do local foram suspensas temporariamente, enquanto autoridades avaliavam todos os protocolos. A família de Chloe divulgou um comunicado breve expressando profunda tristeza e lembrando o amor que ela tinha pelos animais com os quais trabalhava, pedindo privacidade durante um momento difícil. A história de Chloe Davis tornou-se um lembrete doloroso de como um único erro pode derrubar a barreira que separa humanos de um dos predadores mais poderosos do planeta. Número 2. O fotógrafo que chegou perto demais do tigre. Aos 2016, no dia 8 de março, a luz dourada da tarde atravessava a copa densa do Parque Nacional Ranthambore, no estado de Rajastão, na Índia. Ao fundo, ruínas antigas de fortalezas surgiam entre a paisagem. A floresta seca se estendia até onde os olhos alcançavam, pontuada por formações rochosas e pequenos lagos que atraíam animais durante o calor intenso antes da temporada de monções. O ar estava carregado de poeira, enquanto o canto distante de pavões ecoava pelo ambiente selvagem. Marcus Thorne, um fotógrafo de vida selvagem de 34 anos vindo da Califórnia, havia passado 8 anos aperfeiçoando sua profissão. Ele era conhecido por capturar imagens impressionantes de grandes felinos ao redor do mundo. Mas também era famoso por outra coisa: seu hábito de correr riscos extremos para conseguir a foto perfeita. Marcus liderava um pequeno grupo de 3 fotógrafos amadores em um safari fotográfico pelas áreas do parque com maior concentração de tigres. Seus clientes haviam pago valores altos por sua experiência em rastrear esses predadores raros. A tarde já havia rendido algumas fotos distantes de cervos e macacos langur, mas Marcus parecia frustrado com os resultados. Ele queria algo extraordinário. Guardas do parque haviam alertado o grupo sobre uma tigresa particularmente agressiva na região. Ela havia tido filhotes recentemente e estava extremamente protetora. Marcus ignorou os avisos. Aquela não era a primeira vez. Em outros parques na Índia e na África, ele já havia sido advertido por se aproximar demais de animais selvagens. O tigre de Bengala é um dos predadores mais formidáveis da natureza. Fêmeas adultas podem pesar entre 100 e 160 kg de pura força muscular. Esses caçadores possuem aceleração impressionante, podendo atingir cerca de 56 km por hora em curtas distâncias.
Suas mandíbulas exercem mais de 450 quilogramas de pressão por centímetro quadrado. Seus caninos, que podem chegar a quase 8 centímetros, são capazes de esmagar ossos e romper artérias vitais com facilidade. Quando uma tigresa está protegendo filhotes, o perigo aumenta drasticamente. O instinto materno pode superar qualquer medo natural de humanos. Às 16h15, Marcos avistou as listras laranja e pretas de uma tigresa descansando a cerca de 24 metros de distância, próxima a um grupo de capim alto. Ignorando os protestos urgentes do guia, Marcos pegou sua câmera com lente teleobjetiva e desceu do jipe. Os outros fotógrafos assistiram horrorizados enquanto ele caminhava lentamente na direção do animal. O clique da câmera se repetia sem parar. O que Marcos não sabia era que 2 pequenos filhotes estavam escondidos na vegetação logo atrás da mãe. A tigresa permaneceu imóvel até que Marcos ultrapassou a distância crítica de aproximadamente 7 metros. Então, seus olhos âmbar se fixaram nele. Em um único movimento explosivo, ela disparou para frente. A distância foi percorrida em menos de 2 segundos. Marcos mal teve tempo de erguer a câmera antes que cerca de 130 quilogramas de pura fúria predatória colidissem contra seu corpo. A tigresa atingiu seu peito com as patas dianteiras. As garras rasgaram sua camisa caqui e abriram sulcos profundos na pele. Em seguida, suas mandíbulas se fecharam ao redor do pescoço exposto do fotógrafo. Os dentes penetraram profundamente, rompendo a artéria carótida e esmagando a traqueia. O sangue jorrou enquanto a câmera e os equipamentos caíam no chão poeirento. A tigresa derrubou Marcos de costas e manteve o aperto mortal em seu pescoço. Suas garras traseiras rasgavam o torso do homem repetidamente. Os braços de Marcos se moveram fracamente enquanto seu corpo entrava em choque por perda massiva de sangue. A tigresa manteve a posição por quase 1 minuto inteiro. Quando finalmente soltou a presa e retornou aos filhotes, Marcos já estava imóvel no chão. Sem conseguir respirar por causa da traqueia esmagada e perdendo sangue rapidamente, ele morreu em menos de 2 minutos após o ataque. Autoridades do parque iniciaram uma investigação e revisaram protocolos de segurança. A família de Marcos divulgou um comunicado reconhecendo sua paixão pela fotografia da vida selvagem, ao mesmo tempo em que pediu regras mais rígidas para visitantes. A tigresa e seus filhotes foram transferidos para uma área mais remota da reserva. A história de Marcus Thorne tornou-se mais um lembrete trágico de que, diante de um tigre selvagem, atravessar a linha da distância segura pode ser fatal. Número 3. O ataque inesperado do jaguar no Pantanal. Aos 2017, no dia 22 de julho, a névoa da manhã ainda pairava sobre os canais remotos do Pantanal brasileiro. A vegetação densa se inclinava sobre as margens lamacentas dos rios, enquanto o ar pesado de umidade carregava os sons de inúmeras aves ecoando pelas vastas planícies alagadas. Eleanor Vance, uma guia fluvial de 41 anos, era conhecida por sua grande experiência navegando pelas águas complexas da região. Havia passado 15 anos conduzindo embarcações por aqueles canais estreitos, guiando turistas que buscavam ver de perto alguns dos predadores mais impressionantes da América do Sul. Naquela manhã, suas mãos marcadas pelo tempo seguravam firmemente o manche do pequeno motor de seu barco de alumínio, enquanto ela conduzia uma família americana de 4 pessoas por um trecho remoto do rio. Eles estavam ali por um motivo específico. Jaguar. Os turistas seguravam câmeras caras, ansiosos para registrar imagens do lendário felino manchado que dominava aquelas áreas alagadas. A família havia escolhido aquela região após ouvir sobre o histórico impressionante de Eleanor em encontrar animais selvagens para visitantes. As margens lamacentas daquele trecho eram conhecidas pela intensa atividade de jaguares. Durante as horas mais quentes do dia,
os felinos costumavam caminhar pela água rasa para pescar ou se refrescar. Elelanar conhecia aquelas águas como poucos. Sabia identificar pegadas, movimentos na vegetação e até mudanças sutis no comportamento das aves. Mas mesmo para um guia experiente, o Pantanal sempre guardava surpresas. O jaguar é o maior felino das Américas. Machos podem alcançar cerca de 113 quilogramas e possuem a mordida mais poderosa entre todos os grandes felinos. Suas mandíbulas são capazes de gerar mais de 680 quilogramas de pressão por centímetro quadrado. Diferente de outros grandes gatos, o jaguar normalmente mata sua presa com uma mordida direta no crânio ou no pescoço, perfurando ossos e atingindo o sistema nervoso central quase instantaneamente. Seus corpos musculosos são excelentes nadadores. Eles se movem com facilidade na água e são caçadores extremamente eficientes, tanto em terra quanto em rios. Às 14h45 da tarde, um pequeno acidente mudou completamente o rumo daquele passeio. Um dos turistas deixou cair sua câmera perto da borda do rio enquanto tentava fotografar um jacaré que descansava no banco de areia. O equipamento caiu parcialmente submerso na água barrenta, com a lente brilhando sob o sol da tarde. Sem hesitar, Elelanar aproximou o barco da margem. Movida pelo senso de responsabilidade com os clientes, ela desceu na água que batia na altura dos joelhos. Seu objetivo era recuperar rapidamente o equipamento. Cada passo fazia suas botas afundarem no sedimento macio do fundo. O que ela não sabia era que, a poucos metros dali, um jaguar macho de 7 anos estava pescando na parte rasa do rio. Escondido entre juncos e vegetação aquática, o animal era praticamente invisível. Enquanto Elelanar avançava lentamente em direção à câmera, a distância entre ela e o predador diminuía. 10 metros. O jaguar estava concentrado na água até que o som da movimentação humana chamou sua atenção. Surpreso pela presença repentina, o felino reagiu instantaneamente. Em um único movimento explosivo, o animal de aproximadamente 90 quilogramas saltou da água. Seu corpo poderoso avançou em uma investida devastadora. Elelanar não teve tempo sequer de se virar. As mandíbulas do jaguar se fecharam ao redor de seu pescoço por trás. Seus caninos, com cerca de 10 centímetros, penetraram profundamente nas vértebras cervicais. A força da mordida fraturou os ossos do pescoço e rompeu imediatamente a medula espinhal. O ataque foi tão rápido que os turistas no barco mal conseguiram entender o que havia acontecido. Em poucos segundos, a guia já estava imóvel. O jaguar manteve o aperto por alguns momentos antes de soltar o corpo. A água ao redor começou a se tingir de vermelho. Elelanar caiu de bruços na água rasa. Com a coluna destruída, seu corpo estava completamente paralisado. Incapaz de levantar a cabeça ou mover os membros, ela acabou se afogando em menos de 40 centímetros de água. Enquanto isso, os turistas gritavam desesperados do barco, incapazes de ajudá-la. Em cerca de 90 segundos, a guia experiente que havia passado mais de uma década navegando aquelas águas havia morrido. Autoridades locais iniciaram uma investigação enquanto a família de Elelanar tentava compreender a tragédia. A indústria turística do Pantanal implementou protocolos de segurança mais rigorosos após o incidente. Especialistas ressaltaram que o jaguar havia reagido puramente por instinto ao perceber um humano dentro de seu território de caça. A morte de Elelanar Vance chocou profundamente a comunidade de guias da região, onde ela era considerada uma das profissionais mais experientes. O jaguar responsável nunca foi encontrado. Ele desapareceu novamente na imensidão do Pantanal. A história de Elelanar mostrou que até mesmo os guias mais experientes podem ser surpreendidos por um ataque defensivo de um jaguar. Número 4. O corredor surpreendido por um puma nas montanhas. Aos 2015, no dia 14 de setembro,
A luz dourada do fim da tarde atravessava os altos pinheiros do Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. O ar frio do outono carregava o cheiro de agulhas de pinheiro e neve distante. Folhas secas estalavam sob os pés ao longo das trilhas de montanha. Às 18h30, as sombras longas se estendiam entre rochas e árvores. Javier Reis, um corredor de maratona de 28 anos da cidade de Denver, havia escolhido aquela tarde para mais um treino intenso em sua trilha favorita. Com cerca de 1,68 m de altura e pesando aproximadamente 63 kg, seu corpo compacto era ideal para corridas de resistência. Ele se preparava para uma ultramaratona que exigia grande condicionamento físico e disciplina mental. Seu namorado costumava acompanhá-lo nesses treinos, mas os dois frequentemente se separavam em certos trechos da trilha por correrem em ritmos diferentes. Eles percorriam aquela rota havia meses. A trilha era conhecida pelas belas paisagens e pelas mudanças bruscas de altitude. Recentemente, porém, o serviço de parques havia divulgado alertas. Guardas florestais haviam registrado aumento na atividade de pumas na região. Em especial, uma fêmea acompanhada de filhotes. Visitantes foram orientados a caminhar em grupos e evitar horários próximos ao amanhecer ou entardecer. Mesmo assim, Javier decidiu manter sua rotina de treino. O puma, também conhecido como leão da montanha, está entre os predadores mais eficientes da América do Norte. Adultos podem pesar entre 36 e 90 kg. Suas pernas traseiras, extremamente fortes, permitem saltos verticais de até 4,5 metros e saltos horizontais de até 12 metros. Equipados com garras retráteis de até 10 centímetros e caninos capazes de esmagar ossos, esses felinos são predadores altamente especializados. Seu pelo marrom amarelado oferece excelente camuflagem entre pedras e vegetação. Além disso, suas patas macias permitem movimentos quase completamente silenciosos. Fêmeas que possuem filhotes tornam-se extremamente agressivas ao proteger seus territórios. Durante esse período, elas estabelecem áreas de caça que podem ultrapassar 250 km². Qualquer ameaça percebida pode provocar uma reação violenta imediata. Em um ponto familiar da trilha, o namorado de Javier parou para descansar. Javier continuou correndo sozinho. Poucos minutos depois, ao contornar uma curva fechada, ele se aproximou a cerca de 6 metros de um afloramento rochoso. Escondido ali estava o abrigo de uma puma fêmea de 5 anos. Entre as pedras estavam 2 filhotes de cerca de 3 meses. Ao perceber o corredor solitário se aproximando rapidamente, a fêmea reagiu instantaneamente. O puma, de aproximadamente 54 kg, saltou das rochas. Seu corpo atravessou o ar com precisão mortal. Ela caiu diretamente sobre as costas de Javier com enorme força. O impacto o lançou de rosto contra o chão rochoso. As garras do animal rasgaram seus ombros e pescoço, abrindo cortes profundos que ensanguentaram imediatamente sua camiseta de corrida. Antes que Javier pudesse reagir, as mandíbulas do puma se fecharam na parte de trás de seu crânio. Os caninos penetraram o couro cabeludo e o osso do crânio. A pressão da mordida fraturou vários pontos do osso. Os dentes atingiram o tecido cerebral. Em seguida, o felino iniciou o movimento conhecido como sacudida de morte. Com músculos poderosos no pescoço, o puma sacudiu a cabeça de Javier violentamente de um lado para o outro. O movimento causou trauma cerebral massivo e danos graves na coluna cervical. Seu corpo não ofereceu resistência contra a força esmagadora do animal. Durante aproximadamente 45 segundos, o puma manteve Javier preso ao chão. As garras rasgaram vasos sanguíneos importantes, enquanto o crânio continuava sofrendo fraturas. Somente após ter certeza de que a ameaça havia sido eliminada, a fêmea soltou o corpo. Ela então retornou silenciosamente para seus filhotes entre as rochas.
Javier morreu em menos de 2 minutos. O trauma cerebral e as fraturas no crânio foram imediatamente fatais. Mesmo que o socorro tivesse chegado instantaneamente, a perda de sangue também teria sido letal. Quando Javier não apareceu no ponto combinado da trilha, seu namorado decidiu voltar. Pouco depois, ele encontrou a cena. Equipes de resgate chegaram aproximadamente 1 hora depois, mas apenas puderam confirmar o óbito. Autoridades de vida selvagem iniciaram uma operação para localizar o animal. Seguindo protocolos para ataques fatais, a puma foi sacrificada e os filhotes foram levados para centros de reabilitação. A tragédia chocou profundamente a comunidade de corredores da região. A família de Javier criou um fundo memorial dedicado à educação sobre segurança em ambientes naturais. A história de Javier Reis tornou-se um lembrete doloroso de como um puma pode atacar rapidamente ao defender seus filhotes. Antes de ir embora, lembre-se de uma coisa: todos esses casos têm algo em comum. Em cada situação, bastou um único erro para que a distância entre humanos e predadores desaparecesse. Leões, tigres, onças, pumas e leopardos não são monstros. São animais selvagens seguindo seus instintos naturais. E quando alguém entra no território deles ou ignora sinais de perigo, a natureza responde de forma rápida e implacável. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!